A paz do Senhor Jesus a todos que vão ver o vídeo. Medite na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao teu coração através dessa palavra em Eclesiastes 12, no verso 10. Que todo o dever de pessoas consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando nós lemos a palavra, nós começamos a compreender e o Senhor fala poderosamente no nosso coração. Através de um versículo, o Senhor fala conosco. Basta ler com fé e estar ali convicto que Deus vai falar contigo através daquela palavra e o Senhor fala. E essa leitura e essa mensagem que eu vou trazer vai falar grandemente ao teu coração. Disso eu tenho certeza. Compartilhe com a palavra do Senhor. Eclesiastes 12, no verso 10. Todo dever de homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A Bíblia diz que todo dever de homem, quando diz homem, está dizendo a todos, mulheres, jovens, adolescentes, todo dever do homem consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Procura o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Quem que é o nosso único pastor? É Jesus. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer os livros e muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, este é o dever de todo jovem, de toda mulher, de todo adolescente, do rico, do pobre, buscar a Deus. No 14, porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal. Então a palavra aqui tá nos alertando. Ainda diz no 12, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer os livros, e o muito estudar é enfado da carne. Nós temos que guardar a nossa fé, guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Acreditar pela fé que Jesus é o nosso Deus, que ele veio em carne, que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, que ele foi preparar lugar para nós estarmos lá um dia junto com ele, porque assim como ele foi, ele prometeu vir nos buscar, para um dia a gente viver eternamente para sempre. Porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós não somos do mundo. Nós somos escolhidos por Jesus Cristo para peregrinar aqui nesta terra e fazer a tua vontade, para que um dia ele pudesse vir nos buscar, para nós morarmos na eternidade com ele. E na palavra de Deus diz que o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O fim de todas as coisas, porque esse é o dever de todo mundo, de todas as pessoas, de todo homem, de toda mulher, de todo adolescente, de todo jovem. Porque Deus há de trazer o juízo a todos, toda a obra, tudo que a gente já fez nessa terra, e é tudo que está encoberto também. Quer que seja coisas boas que nós fizemos, quer que seja mal. Então, nós temos que estar atento a essa palavra aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo, hoje ele é nosso advogado. Nós vivemos pela graça, mas amanhã, no dia do juízo final, ele vai ser o nosso juiz. Porque ali, tudo que nós fizemos vai ser prestado ali. Ah, mas tá tudo gravado. Não adianta nós corrermos nem para um lado e nem para o outro, porque naquele dia não tem escapatória para ninguém. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e declarará que o Senhor é Deus. E toda a língua também vai confessar que Ele é nosso Deus.
Então, que nós venhamos fazer coisas boas para que naquele grande dia o Senhor não possa envergonhar de nós. Para que naquele grande dia o Senhor possa dizer para nós com as suas palavras: Vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas que eu fui preparar desde a fundação do mundo. E o Senhor foi preparar essa cidade santa, a Nova Jerusalém, para nós um dia estarmos lá. A Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro no dia da tua vinda. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Assim a palavra diz lá em Tessalonicenses. E o dia do juízo final, e eu creio que não vai demorar. Pelos acontecimentos dessa terra, nós sabemos que os sinais estão mostrando. Jesus Cristo, ele não deixou. Deus não deixou nem o dia nem a hora marcada para o dia da tua vinda. Mas sabemos pelos acontecimentos que tudo indica a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próximo dele vir buscar a tua igreja e nos levar para a sua glória. E aqueles que estão atentos estão como as virgens prudentes, aquelas que estão vigiando e que têm azeite nas suas lamparinas, será levada com o noivo. E aquelas nécias de coração, que são as 5 virgens que não têm o azeite, que simboliza o Espírito Santo na sua vida, só depende dos outros para oração, para tudo. Não, nós temos que buscar para nós temos que nos encher da presença do Senhor. O Senhor sempre está mandando, está ordenando. Lá em Jeremias 33:3, a palavra de Deus diz assim: Clama a mim, responderei-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que tu não sabes e que tu não conheces. A Bíblia, ela é um tesouro escondido e nós temos que abrir esse tesouro e guardar aquilo que está escrito, porque Deus revela aquele que verdadeiramente está ali com o coração aberto para receber. Deus, ele revela a tua palavra aos seus. Ah, mas tem pessoas que dizem, eu leio a Bíblia e não entendo nada, é porque abriu sem fé, leu sem fé, pulou os versículos, leu de qualquer jeito. Não, a palavra de Deus não é de qualquer jeito. A palavra de Deus é santa, mas se a pessoa estiver despercebida, vai ser como um livro que não vai ter validade para aquela pessoa, porque a pessoa vai ler e não vai entender nada. Busca a presença de Deus, do Espírito Santo, que ele vai revelar a palavra a você. Ele fala com você através de um versículo, como no 13 aqui, de tudo que tem se ouvido. O fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o dever de todo homem, diz a palavra de Deus, de toda mulher, de todo jovem, de todo adolescente, de todos nós. Porque ele vai trazer um dia o juiz à terra. E tudo que nós fizemos, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Por isso, não devemos guardar mágoa no nosso coração, não devemos passar o nosso próximo para trás. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a andar direito com aquilo que o Senhor ordenou para nós. E não é difícil seguir o caminho estreito do Senhor. Muitos acham que é difícil, mas não é difícil. Sim, nós vamos ter perseguições, vamos ter provações. Jesus Cristo também passou e teve tudo isso, mas ele disse: não temer, porque eu venci o mundo e tu vencerás também. Como que nós vamos vencer as tentações do mundo? Os pratos que são oferecidos para nós, com a nossa fé em Deus, com o nosso ouvido, atentos para ouvir aquilo que o Senhor ordenou para nós. Nós temos que guardar a palavra dele dentro do nosso coração e acreditar que Deus é na nossa vida, porque se nós não acreditarmos, tudo vai ser em vão. Muitos não acreditam ainda que o Senhor Jesus Cristo existe. Ele veio em carne. Ele veio trazer a salvação gratuita para nós. A salvação do Senhor, ela é gratuita. E muitos não querem saber desse Deus.
Porque se não fosse Jesus vir, o que seria de nós? Porque todo mundo nasce no pecado. Quando Adão e Eva pecou, ele foi expulso lá do jardim do Éden. Eles viviam num paraíso, eles foram expulsos de lá. Tiveram que trabalhar para poder sobreviver. Antes eles não trabalhavam, viviam no paraíso, mas desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido. E se não fosse Jesus vir para nos livrar, o que seria de nós? Jesus, ele veio, já fez a parte dele, ele já foi morto numa cruz por nossos pecados. Ali ele levou nossas enfermidades, os nossos problemas. Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus está vivo. Ele foi levado ao céu. Está sentado ali à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. Igual diz no Pai Nosso, há de vir julgar tanto os vivos como os mortos. E esse juízo final vai chegar. E eu falo, tu tá preparado? Você tá preparado para esse dia? Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia em que Jesus vai vir. Que ele não deixou dia nem hora marcado. Mas vocês estão vendo o que está acontecendo na Terra? A natureza está nas dores de partos. Tudo indica a volta do Senhor muito próximo. Coisas que estão acontecendo na nossa nação que não acontecia antes, como esse ciclone que teve aí, essas coisas que estão acontecendo, tudo indica a volta do nosso Senhor Jesus Cristo bem próximo. E nós temos que estar preparados para tudo. Vamos estar atentos com as coisas que Deus está nos ordenando. Não podemos ser religiosos. Temos sim que frequentar um templo, uma igreja, mas não podemos seguir as quatro paredes desse templo, ser religiosos. Nós temos que ser adoradores, conhecedores da palavra do Senhor, amar o nosso próximo, guardar os mandamentos do Senhor. Então vamos esperar por esse dia, o grande dia do juízo do Senhor chegará a todos, chegará para todos, até para aqueles que já se foram. Ninguém vai escapar desse grande dia, ninguém. Ali vai ter duas filas, aquela fila das pessoas que serão salvas e a fila das pessoas que não serão salvas. Ali todos vão ser julgados. E existe o livro da vida, que é aquele que serve a Jesus e está andando direito com a sua palavra, fazendo conforme ele ordenara. Esse está com o teu nome escrito lá no livro da vida, e o livro vai ser aberto naquele grande dia. E se seu nome estiver escrito nesse livro da vida, você está salvo. E se não estiver escrito no livro da vida, será lançado fora, assim diz a palavra. E lá existem os livros dos registros, a qual está escrito tudo que nós fazemos nessa terra. Por isso, devemos pedir perdão a Deus, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, por tudo que nós fazemos, para que naquele grande dia nós não podemos ali ser lançados no abismo. Não é difícil seguir o Senhor Jesus, basta obedecer a sua palavra. Teremos aflições? Teremos aflições? Teremos, mas o Senhor é conosco, Ele nos garante a vitória. Existe alguém que possa vencer o nosso Deus? Não. Operando o Senhor na nossa vida, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu deixo essa palavra de meditação para você. No versículo 13, de tudo que se tem ouvido é o fim. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer que seja coisa boa, quer que seja coisa má. A paz do Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão nessa palavra e Deus vai falar poderosamente contigo.
Deus abençoe e até o próximo vídeo.